Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Meu nome é Marcelo R. Ramos. Estou refazendo o vídeo da lição número 11. Por algum motivo que eu não sei, o vídeo ficou com uma espécie de eco e eu vou testar novamente. Espero que consiga. Te convido para uma oração inicial. Obrigado, Pai, por mais uma chance de estudarmos a Tua Palavra, nos dê sabedoria para fazermos conforme a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, nos perdoe por nossas falhas e pecados. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Peço que desde já, se considerar o conteúdo relevante, que curta, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar o conteúdo. E que Deus possa nos abençoar em mais um estudo. Amém? Então vamos lá, verso para memorizar. Os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Aí a lição vai fazer um comentário, indicando que esse sonhador seria o Baal Hakalomot. O significado seria mestre dos sonhos, em que a lição comenta que seria uma ironia, e que, dado o contexto, ao mesmo tempo, os irmãos colocaram também um tanto preocupados quanto a veracidade. Se os sonhos fossem verdadeiros, eles estariam numa situação em que futuramente eles acabariam sujeitos a seu irmão José, e aí eles estavam então incomodados com isso. A história de José, ela compreende a última seção do livro de Gênesis, vai do capítulo 37 ao 50, ou seja, um quarto. Ou seja, se dividir Gênesis em 4 partes, uma parte todinha, a última parte, fala sobre José. Ela ocupa mais espaço no livro de Gênesis do que qualquer outro patriarca. São 2 lições que nós aprendemos. A primeira, Deus cumpre suas promessas, e a outra, Ele pode transformar o bem em mal. E a lição comenta que efetivamente o título de mestre dos sonhos é dado a José em um contexto talvez ali até de ironia e também de preocupação, acabou se revelando correto. Afinal de contas, ele não só sonhou com o futuro em que ele dominaria, mas Deus também deu a ele sabedoria para interpretações e também para propor a solução que protegeria muitas pessoas da fome. Domingo. Problemas familiares. Que dinâmica familiar predispôs os irmãos de José ao diálogo tanto? José, o filho da velhice de Jacó, tinha uma relação especial com seu pai, que o amava mais do que todos os outros filhos. Ele chegou a fazer para ele uma túnica talá, vestimenta de príncipe. Então José recebe uma vestimenta especial. O seu pai faz questão de demonstrar que ele tem uma preferência por José. E isso faz com que os irmãos fiquem com ódio, com raiva de José. Uma indicação da intenção secreta de Jacó de elevar o filho à condição de primogênito. Ele era o primeiro filho de Raquel, mas era o último filho, até que vem Benjamim, então ele se tornaria o penúltimo filho da linhagem de Jacó. O futuro confirmaria os desejos de Jacó, pois José recebeu os direitos de primogênito. José levava relatórios ruins a seu pai sobre qualquer comportamento repreensível de seus irmãos. Isso nós vemos inclusive que era o próprio pai que determinava que o filho fizesse isso. Então ele basicamente era leal ao que tinha que falar, mas ao mesmo tempo, por ter a forma como ele revela sucessivamente os sonhos, inclusive a seus irmãos, revela também que ele tinha falhas de caráter a ser corrigidas, Quando José compartilhou seus sonhos, sugerindo que Deus o colocaria em uma posição mais elevada que seus irmãos, que eles se curvariam diante dele, eles o odiaram ainda mais, e o caráter profético genuíno dos sonhos é confirmado pela repetição. Geralmente se entende que, dado um sonho, você tem um sonho idêntico. Isso geralmente é uma identificação. Ocorreu com José, ocorreu em cada um, mas ocorreu nos sonhos do copeiro e padeiro, uma coisa semelhante. Ocorreu nas visões de Daniel. Então nós vemos
a questão da repetição, indicando ali a origem divina do sonho, e no caso de uma visão, por exemplo, né? E aí nós vamos ler um pouco na parte bíblica. Jacó habitou nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, o local onde seu pai não conseguiu firmar habitação definitiva, Jacó conseguiu habitar ali. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Veja que a Bíblia coloca o seguinte: essa é a história de Jacó, ou seja, a história de José, mesmo com a ênfase em José, seria a continuação da história de Jacó, por exemplo. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Veja que não há referência aqui, no momento, aos filhos de Lia. Os filhos de Lia, que seriam Rúben, Simeão, Levi e Judá. E nós vamos ver a participação de Rúben e Judá na história de José ativamente. Ele trazia más notícias deles a seu pai, dos filhos de Bila e Zilpa. Ora, vejam, mas não era necessariamente por esse motivo que a Bíblia coloca algum ódio deles sobre José, mas óbvio que isso também interferia na relação deles com José. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice. Até esse ponto, se ele guardasse para si e buscasse ser discreto, né, nas suas atitudes, mas veja só, ele mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então veja, quando o pai toma essa atitude, Jacó no caso, né, que se tornou Israel, isso já trouxe uma situação entre José e seus irmãos que já ficou insustentável. Eles mal conseguiam falar com ele de forma pacífica. A relação deles já havia se tornado agressiva. E aí é nesse ponto que o sonho de José, ele revela um traço de caráter que precisava ser corrigido. O sonho não. A forma como ele revela o sonho. Ele disse: peço que ouçam o sonho que tive. Veja que ele diz: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais, pelo conteúdo do sonho. Ele fala: estávamos amarrando feixes no campo, o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. E eles disseram para ele: você pensa mesmo que irá reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho. E ele contou também aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. O pai entendeu que aquilo realmente poderia ser verdadeiro, guardou no coração. Os irmãos também, dado o contexto da história, o que acontece depois disso, os irmãos, além de ficarem com mais raiva de José por causa do sonho e pelo fato de ele contar o sonho aos seus irmãos, ou seja, ele já possuía uma posição diferenciada, superior em relação aos seus irmãos. E aí ele fala que ainda dominaria em relação aos seus irmãos, então isso causou mais ira entre eles ainda. No entanto, eles perceberam que aquilo poderia ter um conteúdo verdadeiro, e isso os incomodou ainda mais. Então veja a situação difícil em que as coisas aconteceram. Segunda-feira. Até que ponto um coração não regenerado pode ser perigoso e mau, e o que ele pode levar qualquer um de nós a fazer? Estar tão perto de alguém que você odeia, e até ao mesmo tempo ter parentesco, levaria inevitavelmente mais cedo ou mais tarde a problemas, porque você está em contato constante com alguém, e os eventos e os eventos que estão ocorrendo fazem com que você odeie cada vez mais aquela pessoa, e assim, não houve uma busca entre eles por mudança, uma conversa sincera com seu pai: olha, nós precisamos resolver essa situação. Não, eles foram alimentando ódio pelo seu irmão,
tratando seu irmão cada vez pior, e as coisas ficaram assim, e também Jacó não agiu em relação a isso, e os irmãos também foram alimentando um ódio, e qualquer mau sentimento alimentado ele vai trazer problemas, né? Vai fazer com que nós tenhamos atitudes reprováveis em algum momento. Quando José se perdeu, um homem o encontrou e o conduziu. Quando os irmãos planejaram matá-lo, Rúben interveio. Ou seja, Deus sempre o auxiliava. Então, o curso dos eventos mostra que Deus sempre o protegia. No entanto, alguns deles estavam inquietos e não sentiam a satisfação que haviam esperado de sua vingança. Ou seja, quando ele estava ali na cisterna, eles ainda não se sentiram satisfeitos com o que ocorreu. Rúben estava ali claramente tentando protegê-lo, mas as coisas fugiram do controle. Logo viram um grupo de viajantes se aproximando. Era uma caravana de ismaelitas de além do Jordão, a caminho do Egito, com especiarias e outras mercadorias. Judá sugeriu então que vendessem seu irmão àqueles mercadores gentios, em vez de o deixarem morrer. Assim ele estaria fora do seu caminho, não seriam culpados do sangue dele. Afinal, insistiu, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Nós vemos aqui dois filhos de Lia interferindo na vida de José. Ou seja, o que dá a entender que, possivelmente pelo fato deles serem filhos de uma das esposas de Jacó, eles teriam uma maior proximidade com José, e isso poderia explicar a atitude deles de tentar protegê-lo de uma ou de outra forma, ainda que tendo uma atitude reprovável ao compactuar com o erro dos irmãos e fazer com que o pai sofresse em virtude disso, né? Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Ou seja, aquilo que os irmãos de José fizeram para prejudicar a José, ao final acabou prejudicando mais a eles, ao perceber que o sofrimento que causou ao pai deles. Como os irmãos foram apresentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha que eu vou mandar você até eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Então veja, sempre era o pai que mandava para ele fiscalizar a situação. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Então veja, não é que José tivesse perdido por ter dúvida de onde seus irmãos estavam, é porque ele chegou ao local que seus irmãos estavam e eles já não estavam mais ali. Então ele estava procurando por ali errante, sem saber para onde ir, porque ele não sabia onde seus irmãos estavam. O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. Ou seja, ele tinha um senso de direção muito bom, adequado, mas os seus irmãos haviam se mudado, né, saído do local em que eles haviam dito que iriam apacentar o rebanho e foram para um outro local. E talvez também isso tenha interferido na reação dos irmãos, ou seja, dependendo do que eles estivessem fazendo, o irmão ia falar isso para Jacó, e aí eles teriam que se explicar porque que saíram de um lugar para o outro sem aviso, e aí isso também poderia ter interferido, porque constantemente, quando eles faziam algo repreensível, José ia lá e relatava. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então eles já estavam com raiva, o ódio já havia tomado uma proporção enorme, eles já não estavam preocupados com as consequências dos atos que teriam. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador, o mestre dos sonhos, né? Baal Hakalomot. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos o que vão dar os sonhos dele. Então veja, eles estavam incomodados com sonhos, falaram até possivelmente em tom de ironia, mas também eles estavam preocupados com a possibilidade do sonho ser verdadeiro. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles a fim de levá-lo de volta ao pai. Então veja,
A intenção de Rubem era distraí-los. Ele tira da mão deles para que ele não morra. Só que aí ele fala: como é que eu saio com o garoto daqui, né? E aí então ele falava: vamos colocá-lo na cisterna e deixa ele ali. Enquanto isso ele estava, o contexto nos dá a entender que ele estava ali pensando em como fazer, né? E ele não participou do processo de venda, mas acabou compactuando com ele, né? Nós vemos isso no decorrer dos versos que nós vamos ler agora. Logo que José chegou aos irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Veja que quando eles tiram a túnica, eles já tinham um plano em mãos, ou seja, era matar o irmão, depois mostrar a túnica para o pai e falar: olha, ele morreu. Ele foi morto por uma fera do campo. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E aí Judá, e aqui dá a impressão que Rubem estava, ao mesmo tempo que Rubem estava planejando tirá-lo dali, Judá pensou em uma situação menos trágica para que eles não acabassem levando a fim o seu plano de assassinar José. Ele fala: que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então veja, ele não participou então da venda, porque senão ele não se surpreenderia do irmão não estar mais na cisterna. Ou seja, enquanto isso ele estava possivelmente afastado deles, pensando no que iria fazer, talvez aguardando um momento de distração deles. E aí quando ele viu um momento mais tranquilo, só que ele não sabia que esse momento mais tranquilo estava ocorrendo porque eles já haviam dado fim em José pela venda como escravo. E aí ele vai lá e tenta talvez dar andamento ao seu plano de livrar José e levá-lo de volta ao seu pai em segurança. E aí ele percebe o que aconteceu, mas ele também ele não tem a firmeza suficiente para ir atrás de José, reverter a situação, nem nada disso. Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com o recado: achamos isso. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco, lamentou o filho durante dias. Ele ficou inconsolável, ele falou que ele iria chorar e descer à sepultura junto com o filho. Ele estava arrasado. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então, os midianitas eles eram intermediários ali no tráfico de escravos, né? E eles chegaram a vender o José a Potifar, e aí começa a mudança entre altos e baixos nas consequências que haviam com ele, mas não no seu comportamento, né? Aqui foi no momento em que ele foi vendido como escravo, em um dia, conforme Ellen White nos diz, ele mudou a sua disposição, e ele se lembrou do Deus de seu pai e mudou a sua disposição e passou a ter um comportamento irrepreensível diante de Deus. Judá e Tamar. Leia Gênesis 38. Compara o comportamento de Judá com o de Tamar. Qual dos dois é mais justo e por quê? Aqui foi um certo intervalo na história direta de José, e aí vai falar exatamente daquele que propôs a venda do irmão, em parte para livrá-lo da morte, e em parte também por encontrar uma solução mais amena para ele talvez não ficar com aquela dor na consciência de saber que o irmão estava morto. Só que ele sabia que para ser vendido como escravo, o futuro do irmão seria incerto, né? O que iria acontecer com o irmão. Essa história não está fora de lugar. Aconteceu após a venda de José no Egito, e é coerente com o fato de que Judá havia acabado de deixar seus irmãos, o que aponta para seu desacordo com eles. É um indicativo de que eles, talvez ali a ideia de vendê-lo ao invés de matá-lo, ou alguma coisa nesse sentido,
não tenha sido depois compactuada, ou até que depois que eles viram o sofrimento do irmão, que José tenha tentado ali conversar com eles a respeito da reversão do ato, e eles não tenham concordado. Então, de alguma forma, eles não estavam ali em acordo, e aí José se afasta deles. Ele encontra uma esposa cananeia com quem teve 3 filhos, Er, Onã e Selá. Judá deu a cananeia Tamar como esposa a Er, ou seja, a esposa cananeia de Judá se chamava Sua, se não me engano, nós vamos ler, e Judá consegue uma esposa para seu primeiro filho. E tanto Er como Onã foram mortos por causa da maldade deles. Nós vamos ver que a maldade de Er parece ser até maior do que a de Onã. E aí Judá promete a Tamar o último filho dele, Selá. Aí o filho atinge a idade necessária para o casamento, e ainda assim ele não cumpre a promessa a Tamar, ou seja, ela alimenta durante um bom tempo uma esperança vã. Ela percebe que é uma esperança vã, e numa atitude que ela acaba planejando, mas ali talvez até em sinal de desespero, de desconsolo pela mentira, ela acaba também enganando a Judá. E aí nós vemos a importância de ter descendência, né, naquela sociedade, a ponto da própria mulher, ela está muito preocupada com o fato de não ter sido cumprido o acordo e dela não poder gerar descendentes. Aí, como Judá não tinha dinheiro para pagar a prostituta, a quem não reconheceu, prometeu enviar a ela mais tarde um cabrito do seu rebanho. Tamar engravidou, depois que teve relações com Judá. E aí, quando eles descobrem que ela está grávida e levam até ele e ele fala que ela seria morta, ela mostra que ele era o pai do filho, no caso dos filhos que ela teria. A conclusão dessa história sórdida foi o nascimento de Pérez, que significa irromper, o qual, de modo semelhante a Jacó, foi o segundo gêmeo a nascer, mas acabou se tornando o primeiro, e foi nomeado na história da salvação como ancestral de Davi e finalmente de Jesus Cristo. Então veja, uma história aparentemente ali sem nenhuma outra pretensão, e aí nós vemos ali a participação na linhagem de descendência de Jesus Cristo, o Messias, conforme nós cremos, né? Quanto a Tamar, ela é a primeira das 4 mulheres, seguida por Raabe, Ruth e a esposa de Urias, que na genealogia precederam Maria, a mãe de Jesus. No caso de José, ele transformou seus problemas na salvação de Jacó e seus filhos. Ele, no caso, Deus, né? Deus reverte toda essa situação de problemas. É lógico que José se entregou a Deus e permitiu que Deus transformasse a sua vida. Isso se reverteu em bênçãos para José e posteriormente para todo um povo, para os seus irmãos, para todos os povos ali que poderiam ter passado fome. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou dos seus irmãos, se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e teve relações com ela. E ele tomou uma esposa para ele, seu primogênito, o nome dela era Tamar. No entanto, ele, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Veja que no caso de ele, a maldade dele parece algo generalizado, né? Ele tinha possivelmente uma série de comportamentos repreensíveis. E aí Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. E ele ficou incomodado com isso, e todas as vezes que tinha relações com a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Ou seja, ele não queria, mas ele também não teve a firmeza para se posicionar. E aí ele começou a fazer o quê? Dar falsas esperanças para a mulher. E aí Deus enxergou isso como algo mal e fez com que ele morresse também. Então veja que Judá, o fato dos filhos terem um comportamento repreensível, um comportamento ímpio,
ele nos indica que Judá também ele não foi muito feliz na educação dos filhos, dada a tamanha maldade que eles tinham e dada a situação que fala dele como irmão mais velho, alimentar ódio pelo seu irmão mais novo e assim sucessivamente. Então veja, geralmente a Bíblia ela fala dos bons exemplos, trazendo bons resultados, como no caso de nós vamos ver os bons exemplos de Jacó trazendo bons resultados a José, e ao mesmo tempo os maus exemplos e as más atitudes de Jacó trazendo prejuízos a seus filhos, inclusive a José. No caso, o erro de Jacó foi ter mimado seu filho José. No entanto, ele teve bons momentos com José, ele educou dentro de uma espiritualidade José, e José se lembrou disso. E nós vamos ver que nós percebemos que isso teve influência no comportamento posterior de José, de se manter leal a Deus. Então José disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Fica lá na casa do seu pai. Mas nós vamos ver que isso era muito importante, não só para eles, mas para ela, né? E aí ele pensava assim: é para que não morra também este como seus irmãos. Então isso já era um indicativo de que possivelmente ele não estava tão disposto a cumprir essa promessa. E ele não cumpre realmente, né? Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímna para tosquear as ovelhas. Esse é um indicativo de que a atitude de Judá, ou seja, já havia passado ano suficiente para que ele cumprisse a sua promessa, ele não cumpriu, alguém vai lá e avisa a Tamar, talvez até no sentido de: olha, o seu sogro, aquele que não cumpriu a sua promessa, né, está tosqueando as ovelhas no caminho de Tímna aqui. E aí ela vai e tem essa ideia de se disfarçar, sentou à entrada de Enaim no caminho de Tímna, porque sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Então ela já estava com o plano, porque ela estava desconsolada em relação a Judá, sabendo que ele não cumpriria com a sua palavra para que ela pudesse gerar descendência dele, da linhagem dele, né? Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então esse é o ponto, né, onde tudo acontece. Ela se disfarça, e aí ele pensa que é uma prostituta, e ele fala: venha, eu quero ter relações com você. Não sabia que era sua nora, ela havia coberto o rosto. E aí ela diz: o que você me dará para ter relações comigo? E ele fala: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia eu posso deixar? E ela pede o selo, o cordão e o cajado, que é o que ela apresenta posteriormente. Ele deu os objetos, teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Ele envia o cabrito por meio do adulamita, eles não a encontram e também falam: olha, aqui não foi encontrada essa prostituta cultual, e nunca houve nesse caminho uma prostituta cultual. Então aqui já era suficiente para ele começar a pensar: quem estava ali então, né? Passados 3 meses, foram dizer a Judá: sua nora se prostituiu, pois está grávida. E aí ele diz: tragam-na para ser queimada. Veja, ele não estava disposto a cumprir a sua promessa à viúva, e depois ele usa um parentesco que ele não mais admitia, porque senão ele teria cumprido a sua promessa de dar o filho para manter a descendência. E aí, dentro desse parentesco que ele já não considerava mais, ele, até para manter as aparências, ali falando: então vamos ter que puni-la. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: estou grávida de um homem a que pertence a essas coisas. E aí ele junta todas as peças: olha, realmente lá nunca houve prostituta cultual, ela está com os objetos, não havia outra forma dela estar com os objetos. Ela está grávida, o tempo bate com o tempo que eu tive relações com aquela suposta prostituta cultual. E aí ele juntou tudo e ele diz o quê? Ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. Ele entende, ele fala: realmente, tudo isso foi causado por mim. Ele teve ali mais um momento ali de lucidez, de coerência. Ele fala: não, realmente eu sou o principal culpado por tudo isso que aconteceu. E aí ele a deixa viver. E aconteceu que, estando ela grávida para dar à luz, havia 2 gêmeos no seu ventre. E então, um deles era Pérez, outro Zera,
E aí, Pérez tem o significado de romper, né? Porque a parteira diz: como você rompeu a saída? Porque vem o primeiro, coloca a mão para fora, depois ele retira, e aí depois sai o segundo, né? E ele sai primeiro, no caso, seria o Pérez. E aí isso daria a ideia do seu nome, no sentido de irromper. Então, e ele participa da genealogia que nós lemos lá, do Messias, da genealogia de Jesus. Ou seja, Deus, ele permite que as situações mais críticas se tornem, de alguma forma, parte de algo maior, como no caso, a genealogia do próprio Jesus. Quarta-feira, José é um escravo no Egito. Leia Gênesis 39. À luz do exemplo de José como mordomo de Potifar, o que o levou a esse êxito? Agora retomamos o fluxo da história de José, que tinha sido, entre aspas, interrompido pelo incidente de Tamar. Ele fala entre aspas por quê? Porque a história ela se encaixa depois na genealogia de Jesus, né? Então, ou seja, não foi à toa que a história estava ali. E também a história veio nos mostrar particularidades da vida de Judá, da sua falha na educação dos filhos e do seu ato de lucidez ali ao perceber o erro que cometeu, não só na educação dos filhos, mas na sua mentira diante de Tamar. José trabalhava como escravo do comandante da guarda, que era encarregado da prisão dos oficiais reais. Quase imediatamente foi considerado alguém de sucesso. Era tão bom que o Senhor confiava tanto nele que passou às mãos tudo que tinha e até fez mordomo de sua casa. O sucesso de José, no entanto, não o corrompeu. Ao contrário, né? José sempre atribuiu seu sucesso a Deus e se manteve leal aos princípios que ele aprendera a respeito da necessidade de obediência a Deus e como ele deveria se comportar. E possivelmente isso ajudou no seu comportamento, na sua diferenciação com as outras pessoas. E aí a Bíblia fala também que Deus estava constantemente com ele, né? O Senhor, porém, estava com José. Ele rejeitou adulterar com a esposa de Potifar e foi preso pela mentira que ela contou. Ela ficou ali investindo nele, quando viu que não iria conseguir, acabou prejudicando de forma que ele foi preso. Quão importante é que todos que são talentosos, que têm sucesso, se lembrem de onde tudo provém, ou seja, tudo vem de Deus. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado ali. E a partir daqui a vida dele muda, né? Deus estava com ele, ele veio a ser um homem próspero na casa do Faraó, na casa de Potifar. E aí a Bíblia fala que desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado do que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Então a Bíblia fala: José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Por quê? Porque ele percebeu o diferencial nas atitudes de José e também que tudo que José fazia prosperava, né? Olha só, o Senhor estava com José. Potifar viu isso. Potifar viu que o Senhor estava com José, porque as coisas estavam prosperando na sua casa e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos de José e disse: venha para a cama comigo. Ele se recusou. Ele disse: olha, seu marido sempre me tratou muito bem, eu não posso fazer isso com ele. E outra, eu estaria pecando contra o próprio Deus fazendo isso. E ele fala: por que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Então ele chegou ao ponto de se afastar dela para não correr esse risco e na intenção de que ela o deixasse em paz, né? Mas foi ao contrário. Ela, vendo que não teria condição de ficar com ele, inventou a história de que ele havia entrado no quarto dela para humilhá-la. E aí ela diz: levantei a voz, gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Ela inverte a situação que aconteceu, né? Inverte os fatos, e aí ele acaba sendo preso. No entanto, a Bíblia nos mostra que Potifar, em parte, ele desconfiou dessa história, né? Então ele acabou prendendo José ali porque a atitude que a esposa havia falado não era coincidente com o que havia acontecido, com o que ele percebia do caráter de José, mas ele acabou sendo preso por isso. E depois, quando ele vai falar com o copeiro, ele fala: olha, eu não fiz nada para estar aqui,
né? Meu comportamento sempre foi de respeito. O caráter providencial dos eventos continua. Com o tempo, José foi encarregado dos prisioneiros, dos quais eram ex-oficiais de Faraó, um copeiro e um padeiro. Eles tiveram sonhos, ninguém conseguia interpretar, né? Faraó também posteriormente teve sonhos também, e ele interpretou a Faraó. E aí, a partir daí é que a sua vida mudou ainda mais, né? Da mesma forma que os sonhos dos oficiais, os de Faraó exibiam símbolos paralelos: vacas gordas e magras, espigas boas e mirradas, que se representavam 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E aí Deus permitiu a José não só interpretar o sonho, como também dar a solução mais sábia para o sonho, segundo o próprio Faraó e os oficiais reconheceram. Embora José tenha interpretado o sonho de Faraó, ele garantiu ao soberano que a interpretação era de Deus, Elohim, que mostrou ao rei as coisas que iria fazer. Parece que o monarca entendeu a mensagem. Ele disse: visto que Deus revelou a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, o comandante, o segundo em comando depois de Faraó. Que história poderosa de como, mesmo em meio ao que pareciam circunstâncias terríveis, as providências divinas se revelaram. Veja só, passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro ofenderam o senhor do Egito, o rei do Egito. Faraó se indignou contra eles, mandou prendê-los. O comandante deixa aos cuidados de José para que os servisse. Por algum tempo estiveram na prisão. Os dois sonharam, cada um seu sonho. José interpreta o sonho deles. E aí ele fala ao copeiro, porque o padeiro ele viu no sonho que morreria. Então ele fala ao padeiro para que se lembrasse dele: olha, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que seja bondoso comigo e fale a meu respeito com o Faraó e me tire dessa prisão. Ou seja, bastava ele falar com o Faraó: olha, o homem que está lá, ele teve um sonho, ele interpretou os sonhos e aconteceu exatamente como ele predisse. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, ou seja, já fui vendido como escravo aqui sem ter feito nada, e agora me prenderam sem eu ter feito nada também, ou seja, a acusação contra mim não é verdadeira, e ainda assim eu estou preso aqui. Reintegrou o copeiro-chefe ao seu cargo, mas ele não se lembrou de José, se esqueceu dele. Ou seja, olha a ingratidão. E ele só vai se lembrar de José quando? Quando foi interessante para ele. Quando foi interessante para ele, ele se lembra de José. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Ele teve um sonho, contou os sonhos aos seus sábios, todos os seus sábios, e não havia ninguém que pudesse dar a interpretação dos sonhos. Aí então o copeiro-chefe, podemos até dizer que foi ele pôs a mão na consciência, vamos por assim dizer, mas ao mesmo tempo ele viu uma oportunidade clara aqui de ficar bem com o Faraó, né? E aí ele fala: hoje me lembro das minhas ofensas. E aí ele conta a história: não, quando eu fui preso, Deus me libertou através de José, e graças a Deus eu consegui perceber que Deus estava com ele. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E aí ele conta a história do sonho. José vai lá, interpreta o sonho, dá a solução, e aí Faraó vê como alguém muito sábio. E ele fala: Faraó deveria escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito, e por administradores, né, para pegar a 5ª parte de tudo que fosse recolhido durante 7 anos de fartura, para que pudéssemos ter algo durante a época de fome e conseguimos vencer a essa época. Aí os administradores deveriam juntar a colheita, guardar em armazéns, e aí esse mantimento será usado para abastecer a terra durante os 7 anos de fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais, ou seja, Deus não só permitiu a ele interpretar o sonho, como também dar a melhor solução para tudo isso. E Faraó perguntou aos oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? E aí ele diz: você é o mais ajuizado e sábio, você será administrador
Somente no trono eu serei maior que você, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Ou seja, você vai ser o nosso conselheiro, o nosso chefe aqui nesses assuntos. Concedeu uma esposa para José, chamou José de Zafenate Paneia e deu como mulher a ele Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, ou seja, Deus abençoou ainda mais para que a terra produzisse de um modo que a quinta parte fosse muita coisa. José juntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas, ou seja, Deus abençoou de uma forma que não tinha como não reconhecer que Deus estava com ele em todos os aspectos. Aí vamos lá para a sexta-feira, estudo adicional. Ellen White, no princípio da vida de José, exatamente quando passavam da adolescência para a vida adulta, e aí ela fala de ambos, né, de duas pessoas, José e Daniel, foram separados dos seus lares e levados como cativos a países pagãos. José esteve sujeito especialmente às tentações que acompanhavam grandes mudanças na vida. Na casa paterna, uma criança mimada, na de Potifar, escravo, depois confidente, companheiro, homem de negócio, educado pelo estudo, pela observação e pelo contato com os homens. Então, a mudança na vida de José. No calabouço de Faraó, prisioneiro de Estado, condenado injustamente, sem esperança de reivindicação ou perspectiva de libertação. Chamado em grande crise para dirigir a nação. O que o habilitou a preservar a sua integridade? E aqui Ellen White fala de um dos segredos, ou seja, a educação que ele teve com seu pai. Em sua infância, José havia sido ensinado o amor e temor a Deus. Muitas vezes, na tenda de seu pai, sob as estrelas da Síria, foi contada a ele a história da visão noturna de Betel, da escada do céu à terra e dos anjos que por ela desciam e subiam, daquele que do trono no alto se revelou a Jacó. Foi-lhe também contada a história do conflito no rio Jaboque, quando, renunciando a pecados cultivados, Jacó se tornou conquistador e recebeu o título de príncipe com Deus. Então, ele se lembra disso, então isso toca sua mente, e ele fala, não, eu vou mudar, eu vou me dedicar a Deus, e ele, ou seja, no ato de fé, ele se entrega a Deus. No momento crítico de sua vida, quando fazia aquela terrível viagem, olhando pela última vez as colinas, ele se lembrou do Deus de seu pai. Recordou das lições da infância, seu coração comoveu-se, com a resolução de mostrar-se verdadeiro, agindo sempre como convém ao súdito do reino celestial, ou seja, aquilo mudou a sua vida. Só e sem amigos, qual seria a sua sorte na terra estranha para onde ia? Por algum tempo, José se entregou a uma dor e pesar incontidos, ou seja, é muito triste, né? Você sair de uma situação boa e ir para uma situação de escravidão. Realmente, durante um tempo ele sentiu dor e pesar, mas isso o transformou para o bem. Ele resolveu se entregar a Deus e isso mudou sua vida para o bem. Na providência de Deus, mesmo essa experiência seria uma bênção. Aprendeu em poucas horas o que não conseguiria em anos, né? Seu pai forte e terno o tratou com parcialidade e indulgência, e isso foi mal para ele. Essa preferência imprudente havia encolerizado seus irmãos e os incitara a ação cruel que os separara de seu lar. Os efeitos dessa preferência eram também manifestos em seu caráter. Estava se tornando cheio de si e exigente. E ele muda, passa a se tornar uma pessoa humilde, a reconhecer Deus em tudo que ele fazia, e Deus o exaltou. Então seus pensamentos volveram para o Deus de seu pai. Sua alma fremiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do reino do céu. Serviria ao Senhor com inteireza de coração, enfrentaria as provações de sua sorte com coragem, fidelidade, cumpriria todo o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José, ou seja, aquele dia de reflexão foi suficiente para que ele se lembrasse do seu pai e se dedicasse a Deus. Veja a importância da educação dos pais na vida dos filhos. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Em parte porque ele se entregou a Deus, mas em parte, por que ele se entregou? Porque ele se lembrou das histórias de seu pai, de como Deus havia abençoado seu pai, e de como, quando o pai se dedicou a Deus, quando os seus ascendentes se dedicaram a Deus, Abraão, Isaac, eles foram abençoados por Deus. E isso fez com que ele mudasse a sua vida e resolvesse ali se entregar a Deus. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe e fale melhor aos nossos corações. Eu gostaria de te convidar para uma oração final
E mais uma vez pedir que possa nos ajudar no canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo nele, para que a mensagem seja divulgada. Obrigado, Pai, por mais uma chance que temos de falar a Tua mensagem. Nos abençoe, nos perdoe por nossas falhas e pecados, que essa mensagem fale melhor aos corações, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.